Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. Hoje quero falar sobre Jesus, a alegria de tê-lo em nossas vidas e o quão precioso é viver e andar e caminhar em Jesus Cristo. Hoje quero falar sobre o quão é significativo para Jesus, o quão é significativo para Deus a transformação da vida de uma pessoa, da vida de um homem. Isso aconteceu com cada um de nós, éramos velhas criaturas, pessoas destituídas, separadas da comunhão, da glória de Deus, mas em Cristo fomos reaproximados, em Cristo fomos plenamente perdoados e hoje temos uma vida plena nele, em Jesus Cristo. Hoje temos livre acesso e andamos, não apenas entramos e saímos da presença de Deus, mas nós vivemos na presença de Deus 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias das nossas vidas, meses, anos, estações, décadas, séculos, na presença de Deus, por Jesus Cristo. Amém? Isso porque Jesus nos alcançou e transformou a nossa vida da água para o vinho. Você pode dizer isso? Jesus transformou a minha vida da água para o vinho. Quero ler com você o Evangelho de João no capítulo 2. Nós vamos ler João no capítulo 2, os versículos de 1 a 11. Evangelho de João no capítulo 2, versículos de 1 a 11. A palavra diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com isso deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Você pode dizer: amém, eu também creio em Jesus. Nós estamos aqui diante de um relato bíblico que fala sobre o primeiro e o mais significativo milagre que Jesus fez. O primeiro e o mais significativo milagre que Jesus fez. Muitas pessoas não entendem o porquê ele o fez. Porque naquela festa de casamento, ao ser indagado, quando o vinho da festa acabou, por que Jesus transformou a água em vinho? Para que fazer isso? Eu já via pessoas perguntarem: mas para que isso? Um milagre supérfluo. Não tinha necessidade. Já vi pessoas falarem assim, por pura falta de entendimento, é claro. O que estava acontecendo ali, e esse é sim o primeiro e o mais significativo milagre
que Jesus fez, abrindo, diz a Bíblia aqui, né? Abrindo com isso o seu ministério de grandes milagres, manifestando a sua glória, e a partir disso os discípulos passam a crer e a viver esses grandes milagres a partir da vida de Jesus. Transformar a água em vinho não era apenas uma necessidade que atenderia um momento ali, a festa, os noivos que estavam ali, e já eu vou falar sobre a cultura e como isso impactava naquele momento, como era importante para eles. Mas antes de mais nada, é preciso entender que quando a Bíblia fala de uma transformação de água para o vinho, nós estamos falando de uma transformação radical. Estamos falando de uma transformação profunda, uma transformação estrutural. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma transformação profunda, radical, estrutural. Assim como aconteceu na nossa vida. Antes de conhecermos a Jesus, éramos velhas criaturas. A Bíblia diz que éramos pecadores, condenados, amaldiçoados, destituídos, filhos da ira, diz a Bíblia. Mas Jesus nos alcançou por causa do grande amor do nosso Pai, de dar o seu Filho. Jesus nos alcançou e por causa disso nós fomos abençoados nele, em Cristo Jesus. E a nossa vida mudou radicalmente. A nossa vida mudou estruturalmente, profundamente. Nós não temos mais nada a ver com aquela velha criatura que nós éramos. Hoje nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova identidade em Cristo. E apesar de não sermos salvos por obras, a Bíblia diz que Deus de antemão preparou boas obras para que andássemos nelas. Uma vez salvos, não por obras, mas Deus tem obras preparadas para que nós andássemos nelas, andemos nelas. Transformar a vida de um homem que era uma velha criatura, e aí homem eu estou falando de toda a humanidade, uma velha criatura condenada, destituída, separada, para um homem, uma mulher que tem uma nova identidade agora em Cristo Jesus, uma nova vida em Cristo Jesus, filho profundamente amado, altamente favorecido, plenamente perdoado em Cristo Jesus, salvo gratuitamente, 100% pela graça, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Isso é o mesmo que dizer, houve uma transformação da água para o vinho, uma transformação radical, estrutural, não tem nada mais a ver uma coisa com a outra. E o primeiro milagre de Jesus, ele é tão significativo exatamente por isso. Porque Jesus vem, dentre diversas coisas que ele faz, pode fazer por nós e nos dar, mas o que ele mais quer fazer, e é o maior de todos os milagres, é mudar a vida de todo homem, toda mulher, da água para o vinho. Por isso é muito significativo. E não foi à toa que foi o primeiro milagre. A gente vê na lei, por exemplo, por conta de uma necessidade, a água sendo transformada em sangue e morte é o resultado. Aqui a gente vê a graça transformando água em vinho e vida é o resultado. Enquanto Moisés, na lei, a gente vê o relato de água de um rio ser transformada em sangue e morte, a gente vê a graça na pessoa de Jesus, no seu primeiro milagre, transformando água e vinho, trazendo agora vida, trazendo alegria. Não sei se você sabe, mas o texto diz que havia ali 6 talhas de pedra. Se você for observar com detalhe, se você for olhar o detalhe, você vai aprender muitas coisas na Bíblia que passam desapercebidas para muitas pessoas. Mas não é à toa, tinha ali 6, você pode dizer 6 talhas. 6 na Bíblia, número na Bíblia tem significado. 6 na Bíblia, 6 aponta para o homem. 6 é o número do homem. O homem foi feito em qual dia, pessoal? No 6º dia. No 6º dia o homem foi criado. O número 6 é um nome que biblicamente aponta para o homem. E estavam ali 6 talhas de pedra. E o texto diz que essas talhas eram usadas para a purificação dos judeus, que entravam ali e usavam essas talhas de pedras para se lavarem, e não era apenas um ritual de lavagem física, mas para eles era como um ritual que os purificava, por isso purificação.
Eles acreditavam, e isso era uma tradição. Não era nem algo escrito na lei, mas oralmente, por tradição, eles entendiam isso, acreditavam nisso, que ao se lavarem ali, não apenas lavar as mãos ou os pés, isso era muito comum, né? Uma época em que a gente não tinha ruas asfaltadas e tudo mais, as pessoas eram comum terem, muitas vezes até as casas mais abastadas, servos que estavam ali na entrada das casas para lavar os pés das pessoas, tirar aquela poeira e tudo mais. E aqui não apenas uma lavagem física, mas fala de um ritual de purificação, que aqueles judeus imaginavam, eles pela tradição achavam que ao fazer isso eram purificados. E agora Jesus olha para esse cenário e diz assim: encham essas talhas de água. Quando a Bíblia diz que são 6 talhas e de pedras, outra coisa importante de pedra é algo que aponta para quê na Bíblia, gente? O que foi escrito em pedra? Aponta claramente para a lei. Quando você vê 6 talhas de pedras, você vê os 6 apontando para o número do homem e pedra apontando para a lei. E em um ritual de purificação, você vê claramente, a Bíblia está mostrando para a gente, a tentativa do homem religioso de se aproximar e de se purificar diante de Deus para ser aceito diante dos seus esforços ou diante da lei. Não podendo isso, nada fazer por ele. Nada fazer por ele. Essa é a tentativa do homem, e isso é religião. Religião é o homem, é a tentativa do homem, é o esforço do homem para querer agradar a Deus e ser aceito. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho fala de um Deus que tomou a iniciativa na aliança e veio nos buscar. Isso é o evangelho. Jesus pega e olha para aquelas 6 talhas de pedra, um ritual de purificação na tentativa do homem pela religião ser aceito ou agradável. Ele diz: encham de água. E a partir daquele momento diz: podem servir. E um milagre acontece de transformação da água para o vinho. Vinho na cultura bíblica é um símbolo, é um sinônimo de festa e de grande celebração. E aqui eu já vou abrir um parêntese para dizer quantas são as pessoas aí fora que, tentando adequar a Bíblia à sua teologia, criticam, por exemplo, pessoas que tomam uma taça de vinho, como Jesus foi criticado. Ou critica o fato de Jesus transformar algo em vinho, então Jesus transformou algo em pecado. E aí você vê algumas teorias como do tipo: não era um vinho alcoólico, era um suquinho de uva. Ou um vinho especial daquela época que não tinha álcool. A tentativa das pessoas quererem adequar a Bíblia à sua teologia. Mateus 11 deixa claro que o vinho é alcoólico. Mas as pessoas tentando adequar a Bíblia à sua teologia, não era vinho, era um suquinho de uva, ou não, era um vinho especial que não tinha álcool, enfim. Mateus 11 diz que Jesus tinha uma fama, não sei se você já ouviu falar. Jesus tinha uma fama. Você tem uma fama? Jesus tinha uma fama no meio dos religiosos. Ele era chamado de glutão, beberrão de vinho e amigo de pecadores. No meio dos religiosos, a fama dele era esse daí, é beberrão de vinho, é comilão, ainda é amigo de pecadores. Porque Jesus, diferente deles, todos os religiosos que achavam que eram os maiorais cumpridores da lei e todo o resto eram miseráveis pecadores, Jesus vem e mostra que Deus está disponível, aberto para as pessoas e anda e vive no meio das pessoas, não para ser influenciado, mas para influenciar essas pessoas, e no meio deles traz vida, enquanto os religiosos queriam que as pessoas passassem por eles para serem abençoados. Jesus vai mostrando um outro caminho de completa liberdade em Cristo Jesus. Eu pergunto para você, já ouviu alguém ser chamado de beberrão por tomar suquinho de uva? Para pensar, gente. Aquele ali toma muito suco de uva, ó, beberrão. Para pensar, gente. Isso é uma tentativa das pessoas tentarem trazer
a Bíblia, adequar a Bíblia à sua teologia. Para dizer que vinho é pecado, que não pode. A Bíblia condena o excesso, a embriaguez, mas a Bíblia não condena a moderação, o uso do vinho. A ceia era servida com vinho. Jesus tomava vinho. Jesus transformou água em vinho. E é vinho mesmo. Por isso que chamavam ele de beberrão, beberrão de vinho. Mateus 11 esclarece isso. Ninguém é chamado de beberrão de vinho, beberrão, se vive tomando suco de uva. Suco de uva não torna ninguém beberrão. Embora Jesus não era. Era um jeito deles quererem defamar Jesus, né? Reclamavam de João Batista, que não comia, bebia mel e comia gafanhoto. Eles reclamavam que não bebia, não, era abstente de vinho, então não bebia, não comia e reclamavam. O texto diz isso. Aí vem Jesus que come e bebe vinho e reclamam também. Os religiosos, na tentativa de defamar Jesus, ficam tentando colocar essa fama dele. Não que ele o era, mas o fato é, quantas vezes nós estamos condenando pessoas, e as igrejas legalistas estão condenando pessoas aí porque estão tomando uma taça de vinho. Não entendem bulhufas do que a Bíblia está falando sobre isso. Não é? Inclusive, querem adaptar a vida de Jesus e a Bíblia à teologia delas. Tá claro, isso foi só um parêntese para falar sobre essa proibição que em muitos lugares é algo que tem condenado muitas pessoas. O vinho na cultura bíblica, era sinônimo de grande celebração e festa. E a falta dele naquela festa ali significava uma vergonha muito grande para o casal, que demonstrava uma desorganização muito grande em relação à estruturação da festa. Além de, tinha um sentido, como o vinho tinha um sentido de celebração, de festa, o sentido de que a festa ainda estava muito por acontecer ali, poderia ser muito impactada no sentido de, poxa, de alegria, de as pessoas estarem ali festejando de fato, comendo, bebendo, alegres, felizes. E Jesus vai e socorre. Jesus estava ali para socorrer aquelas pessoas. E eu quero dizer para vocês, Jesus continua fazendo isso. Ele continua aqui para socorrer, ele continua aqui para transformar da água para o vinho a vida do mais vil pecador. A vida do mais vil pecador. Aquela pessoa que você acha, mas esse não tem jeito, mas esse daí não tem como melhorar, esse daí não tem como resolver, não tem como ajustar. Essa é a sua perspectiva, mas Jesus continua disponível. Jesus tem poder para transformar a vida do mais vil, mais infeliz e derrotado pecador pelo poder do evangelho transformador da sua graça. Jesus continua, e por isso que esse milagre é muito significativo, Jesus continua querendo. Jesus continua querendo que a vida das pessoas passem de uma vida sem cor, sem sabor, sem gosto, para uma vida de festa, de celebração e de grande alegria. E quando o evangelho de Cristo, quando o genuíno evangelho é pregado de forma simples, como ele é, e profunda, excluindo esses religiosos e legalistas que tentam adaptar a Bíblia à sua teologia, levando condenação para as pessoas. Quando Jesus é apresentado da forma que ele é, eu digo, ele é irresistível. O evangelho, a boa nova do evangelho é irresistível. Se as pessoas ouvirem a boa nova do evangelho, mas infelizmente estão ouvindo legalismo e religiosidade. Como aconteceu aqui, a tentativa do homem se purificar ou se tornar agradável a Deus por meio de rituais religiosos e legalistas. 6 talhas de pedra. Rituais religiosos e legalistas. Evangelho não tem a ver com isso. Evangelho tem a ver com Deus que tomou a iniciativa, que nos encontrou nessa condição perdida, caída, destituída, falida, e nos amou tanto a ponto de dar seu filho para se entregar e pagar pela nossa culpa, pagar pela nossa ofensa. Por isso a Bíblia diz, por causa da ofensa de um homem, Adão,
todos se tornaram pecadores, destituídos, separados da glória de Deus, desqualificados para viver a eternidade em comunhão com Deus. Mas a Bíblia fala que por causa de um só homem também, Jesus, o último Adão. O último Adão. Eu não gosto de dizer que é o segundo. Tem pessoas que falam que é o segundo Adão, mas quando você fala o segundo, abre-se o precedente de ter o terceiro. Não, o último Adão, não tem outro. Nós fomos representados duas vezes apenas, em Adão e em Jesus. A saber, em Adão, obrigatório. Legado outorgado, não tem escolha. Em Jesus, tem escolha. Você escolhe ou não andar com Cristo Jesus. Por causa de um homem, nós nos tornamos, a humanidade inteira se tornou pecador, destituído, separado. Mas por causa de um só também, Jesus, e a obediência dele, nós nos tornamos filhos profundamente amados, plenamente perdoados em Cristo Jesus. Por causa dele, por causa deles. Evangelho tem a ver com um Deus que tomou essa iniciativa e deu o seu filho para pagar pela nossa ofensa. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, em nosso lugar. A Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ele se identificou com a nossa natureza caída, a nossa condição caída, levou isso, pagou por isso, para que nós hoje pudéssemos nos identificar com quem ele é e quem nós somos nele. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele tomou o que era pra gente, ele levou o que era pra gente, e nós recebemos gratuitamente o que era pra ele, justiça, alegria, abundante, paz. Amém, gente? Você pode dizer, eu sou a justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Jesus continua pronto para transformar da água para o vinho a vida de todo homem que quiser aceitar, que quiser optar por ele. Uma vida sem cor, uma vida sem gosto, para uma vida de celebração, uma vida de alegria. Amém? A Bíblia fala que quando o mestre Sala, que avaliava o vinho, e aí você já sabe que não é o suquinho de uva, que avaliava o vinho, quando teve acesso àquele vinho, ele é surpreendido. E diz, olha, mas chama o noivo e fala, as pessoas costumam colocar o melhor vinho no início, e depois que as pessoas já beberam, e aí às vezes vem, né, um vinho inferior, de inferior qualidade, e você deixou o melhor para agora. Eu posso garantir para você que está me ouvindo, seja através de um podcast, do YouTube, em que tempo for. Não sei o que você ouviu falar de Jesus, não sei o que você ouviu falar da igreja, ouviu de exemplo de pessoas. Mas eu quero dizer para você, Jesus continua pronto, ele quer transformar a sua vida da água para o vinho. Uma vida sem sabor, uma vida sem gosto, uma vida sem cor, para uma vida de plena alegria e celebração. E assim como aquele mestre Sala percebeu que o melhor foi o que Jesus deu, eu posso garantir para você, não há vida melhor do que a vida em Cristo Jesus. Se a gente fosse avaliar como aquele mestre Sala, a gente ia dizer como nós estamos vivendo o bom e o melhor hoje. Se você comparar com a vida que a gente tinha, com a vida da velha natureza. O mestre Sala prova, e qualquer um de nós podemos comprovar hoje facilmente, que a vida com Jesus é uma vida muito melhor. A vida com Jesus é a única forma de você ter realmente vida abundante. Uma vida de festa e de celebração. Não é uma vida que vai ser tudo fácil, que você não vai ter problema, não. A tempestade vem. Jesus estava lá no barco, mas a tempestade vem. Uma coisa, ele nunca prometeu, você não vai ver na Bíblia Jesus dizendo que você não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, ele diz, no mundo vocês terão aflições. Mas uma coisa ele promete, eu estou com vocês todos os dias. Ele nunca disse, vocês nunca terão problemas, mas ele disse, eu estou com vocês todo dia. O problema vai vir, a tempestade vai surgir, o vento vai soprar, o mar vai tentar te quebrar o seu barco, jogar você para longe, mas ele disse, eu estou com você. Eu estou aí com você. Ele nunca prometeu que você não teria problema, mas ele prometeu atravessar todo tipo de mar, problema, vento, atravessar com você. Ele está lá com você. E você sabe o final, com Jesus, você está seguro. Você pode dizer, eu estou plenamente seguro e estável em Jesus Cristo. A vida com Cristo é a melhor vida que você pode imaginar. E tem mais, um aspecto que muitas pessoas não levam em consideração e eu quero considerar aqui. Quanto de vida nós temos aqui nessa terra, gente? A Bíblia chega a dizer que a gente pode chegar a 120 anos. E a gente vê hoje pessoas com 90, as pessoas com 100 anos já são mais difíceis, né? Por conta de
alimentação e coisas que a gente mesmo faz uso, agride o corpo e tudo mais. Mas eu vou dizer para você, quando eu digo que a vida com Cristo é uma vida excelente e melhor, é a melhor vida que você poderia escolher ou receber, eu não estou me limitando a 90, 100 ou 120 anos. Eu estou falando de uma vida eterna com Ele. Gente, se você pensar em eternidade, se você pensar numa eternidade, o que são 90, 100 anos numa eternidade é um nada. Se você colocar numa reta, é um ponto. 90, 100 anos numa eternidade. Quando a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida, ele não está se referindo, não sei se você já parou para pensar, ele não está se referindo à vida biológica, de onde vem a palavra biologia, o estudo da vida natural, física, biológica. Se você for no original, o texto, eu vim para que vocês tenham vida, a vida é zoe, vida do próprio Deus, a natureza do próprio Deus em você. E só através de zoe, bios não atravessa a eternidade, gente. Bios só vai até 90, 100, 120. Quem quer ir até 120 aí, gente? Poucas pessoas. Bill só consegue chegar a isso e com muito esforço. Mas Zoe vai fazer você atravessar para a eternidade. Zoe, a vida do próprio Deus. Bios, comparado com Zoe, é como água e vinho. Jesus continua pronto para transformar a vida de todo homem, da água sem gosto, água sem cor, sem cheiro, sem gosto, sem cor, a vida desse homem, dessa água, para o mais puro, maravilhoso e agradável vinho, cheio de alegria e de celebração. A vida com Cristo é sim uma vida de celebração. A vida com Cristo é sim bela, porque a gente sabe que mesmo passando por problemas, dificuldades, lutas que se levantam, Ele está com a gente. E nele nós somos mais do que vencedores. Nele, em Jesus Cristo. Nele, em Jesus Cristo. Então a vida é bela sim nele, porque nós sabemos que nós temos socorro. João 10, no capítulo 10, Evangelho de João ainda no capítulo 10, o versículo 10, parte B, ele diz isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para isso. Nele nós temos direito a essa vida abundante e feliz, assim como uma festa, uma celebração que é simbolizado pelo vinho na cultura bíblica. Vocês estão compreendendo? Porque o primeiro e mais significativo milagre de Jesus fala tanto sobre a transformação do homem natural em um homem espiritual, um homem bios, natureza bios em natureza zoe. Por isso o primeiro e o mais significativo. Jesus continua pronto para transformar a vida de todo aquele que crê, da água para o vinho. E essa vida é vida zoe. É vida mais que abundante. É vida que vai te levar e te qualificar para viver uma eternidade. Gente, você já imaginou a eternidade? A gente não tem noção. Você pode até brincar de imaginar, mas a gente não tem noção do que é uma eternidade. Não acaba, não para, você não tem doenças, o teu corpo não é esse corpo corruptível que pode ser acometido de doenças, ter lutas, um corpo incorruptível, como o corpo de Jesus Cristo, homem, diz a Bíblia. Corpo glorificado. Amém, gente? Escolher Cristo e viver essa vida de festa e de celebração por toda uma eternidade, não precisa nem, só basta ter tico e teco para você analisar. É muito melhor do que escolher uma vida de 90, 100 anos sem Ele e depois uma eternidade de condenação eterna. Já pararam para pensar nisso? Ele continua querendo, te chamando, querendo transformar a sua vida da água para o vinho. Uma vida comum, sem muita alegria, em uma vida de celebração e festa nele, em Jesus Cristo. Por isso a Bíblia fala sobre darmos graça. Nós não damos graças, pessoal, pelo mal. Ah, a doença chegou, então graças a Deus pela doença. Tem gente que acha que é isso, dá graça em tudo. E não é isso que a Bíblia fala, dá graça em todo o tempo. Em todo o tempo. A gente não dar graças, a doença se levantou, o problema financeiro se levantou, graças a Deus. Não, nós damos graças apesar disso, porque a gente sabe que no meio desse problema, uma coisa é certa, Ele está com a gente. Então, eu dou graças, apesar disso. Não é dar graça pelo problema, entendeu, gente? É dar graças em todo o tempo, apesar dos problemas.
Porque a gente sabe, o vento vai se levantar, o mar vai querer quebrar o nosso barco, nos jogar para longe, mas ele disse, eu estou com vocês todos os dias. E se a Bíblia disse isso, e se Jesus disse isso, eu acredito. Você acredita? Então, naquele dia que você acordar e sentir aquele arrepio, naquele dia que você acordar e sentir aquela emoção, aquela vontade de ler a Bíblia, de orar, você acordou com todo o tempo do mundo, cedo para o trabalho, você teve seu momento devocional e foi maravilhoso, e você sentiu arrepio, vontade de chorar, e se emocionou, foi lindo. Ele estava lá com você? Estava lá com você. Mas naquele dia que você acordou atrasado, o horário do ônibus já estava em cima, você não conseguiu orar, não conseguiu ler a Bíblia, você saiu doido e você pensa, eu não senti nenhum arrepio, não me emocionei naquela hora, Deus não está comigo. Eu digo para vocês, ele estava lá? Ele também estava lá. Sabe por quê? Ele disse, eu estou. Sentindo ou não, você sentindo ou não, não é uma questão de sentir, é uma questão de crer. Você sentindo ou não, ele disse, eu estou com você. Você pode crer, ele está comigo. Vou dar um exemplo agora aqui para vocês. Eu estou aqui falando com vocês, não estou? Ministrando a palavra. Eu não estou sentindo arrepio, nem algum tipo de emoção. Não estou chorando aqui, nem sentindo aquele calafrio, arrepio que diz assim, essa é a presença de Deus. Tem gente que acha que é isso, essa é a presença de Deus. Não estou sentindo nada aqui, mas eu creio, ele está aqui comigo. Entende que não é uma questão de sentir? Sentir não é problema. Você sentir é maravilhoso. Nós somos seres que somos dotados de emoções. O problema é você achar que ele só está ali quando você sente o arrepio. Não, ele disse, eu estou ali em todo o tempo. Todos os dias eu estou com você. Então a vida com Cristo é a melhor mesmo. A vida com Cristo é bela sim. É uma vida de festa e de celebração como o mais puro e maravilhoso e bom vinho. Apesar das situações, dos problemas, nós sabemos e podemos declarar isso porque nós sabemos. Ele está com a gente. Você pode dizer, se eu sei, Jesus é por mim. Ele é comigo. No Evangelho de João ainda, no capítulo 5, versículo 45, a Bíblia diz assim, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Quando eu digo para você que Jesus continua interessado em transformar a vida do homem da água para o vinho, e que há um simbolismo incrivelmente importante ali, daqueles seis, o número do homem, daquelas talhas de pedra apontando para a lei, aquele ritual de purificação que eles achavam que os tornava agradável a Deus. E Jesus usa aquilo ali para mostrar para eles um caminho muito mais excelente. Esse texto vem dizendo para a gente que Jesus, olha o que Jesus pensa, é o seguinte, não pense que eu vim acusar vocês. Como ele mesmo disse, eu não vim para julgar vocês, eu vim para salvar vocês. E ele fala aqui nesse texto, eu não vim acusar vocês. Moisés já faz isso. Gente, Jesus está falando aqui, ok? Moisés já era, há quanto tempo, gente? Jesus está falando assim, eu não vim acusar vocês, Moisés já faz isso. Moisés é quem faz isso. O que Jesus estava querendo falar, gente? Aquela pedra lá nas talhas. Você está tentando te purificar, mas essa pedra aí, ó, tá acusando você. Essa purificação não vale de nada. Você está tentando se purificar através do seu ritual religioso. Essa pedra está dizendo, você é insuficiente. Você não pode. Moisés, a lei, um representante da lei. Moisés é quem vai fazer isso. Quando eu digo que Jesus quer transformar a vida de todo homem da água para o vinho, ele não está falando de religiosidade ou legalismo, ele está falando de se entregar. Ele se entregou e deu zoe para esse homem, para essa pessoa. Eu não vim acusar vocês, Jesus continua aberto. Por isso esse milagre foi tão significativo, ele continua aberto e querendo transformar a vida de todo aquele que chega para ele da água para o vinho. Você já teve sua vida transformada? Posso ver sua mão? Você já teve sua vida transformada da água para o vinho? Ok, é isso mesmo. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus por isso. Ele veio para salvar, não para julgar. Ele mesmo disse, eu vim para salvar e não para julgar. Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E achareis
descanso para a vossa alma. O único e verdadeiro descanso, que não é um descanso que te protege e te guarda nos seus 90 anos, 100 anos, mas é um descanso que te guarda e te leva para uma eternidade. Esse descanso só pode ser encontrado na pessoa de Jesus. Quantas pessoas estão hoje dentro das igrejas sobrecarregadas com religião, com rituais, com religiosidade, com legalismo? E Jesus continua dizendo: venham a mim e descansem. Venham a mim e descansem. Quantas pessoas que nos ouvem falar do Evangelho de Cristo estão aí sofrendo com tantas dores, perseguições, lutas, doenças, o diabo oprimindo as pessoas em um sistema corrupto, caído, que é o sistema do mundo, que não tem mais jeito, só tem jeito para as pessoas. Quantas pessoas sofrendo. Jesus continua dizendo para você, meu amigo. Jesus continua dizendo para você, minha amiga. Vinde a mim. Vinde a mim, coloque seu fardo, lance esse fardo agora sobre mim. Eu tenho alívio, eu tenho um descanso para você. Encontre descanso. Não apenas um descanso que vai nos levar a viver uma vida de 90 anos bem, mas um descanso que vai nos levar a nos projetar para a eternidade. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Só nele a gente pode encontrar descanso. Amém? Aliás, descanso no Antigo Testamento era um dia, o Shabá. Não sei se você já parou para pensar, mas no Antigo Testamento a lei previa um dia de descanso, o Shabá, e isso era obrigatório. E quantas pessoas hoje também discutindo se é para guardar o sábado, isso e aquilo, não entendem na nova aliança que o nosso descanso na nova aliança não é mais um dia. Está longe de ser um dia. O nosso descanso é uma pessoa e o seu nome é Jesus. Por isso a Bíblia diz: ninguém vos incomode, vos julgue por causa de dia de festa, de comida, de bebida ou de sábado, porque isso não passa de sombras. A realidade é Cristo, a realidade é Jesus. Ele é o descanso. Você quer verdadeiro descanso? Venha a Jesus. Você precisa de verdadeiro descanso? Venha a Jesus. Ele continua pronto, ele continua acessível, ele continua apto, ele tem poder para transformar da água para o vinho a vida do mais vil pecador. Amém? Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz isso: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse ele aqui é Cristo. Lançando sobre Cristo, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Jesus continua a dizer: vinde a mim. Está cansado, oprimido, sobrecarregado, inclusive por conta desse sistema religioso e legalista que fica te oprimindo, vem a mim e você vai encontrar descanso. Você que me ouve, você está sendo oprimido, tem passado lutas, vivendo ansioso, preocupação excessiva. Jesus continua dizendo: lance sobre mim essa ansiedade. Você não precisa andar sobrecarregado, você não precisa andar cansado, você não precisa andar estressado, ansioso pelo que vai acontecer, pela vida à frente. E quantas pessoas vivem num sistema de ansiedade que é crônica em várias áreas. Ela não acha que é salva, então é ansiosa e preocupada em relação à sua salvação. Ela não acha que Deus a ama porque ela pecou, porque ela se acha indigna e qualquer uma outra coisa. E isso estressa. Imagina como isso não estressa uma pessoa. Além disso, todo o estresse da vida corrida, trabalho, família, filhos, enfim, tudo. E a pessoa vive em ponto de, sabe, tem pessoas que desligam, vai parar no hospital, desmaiam, taquicardia, sabe? Nós não fomos criados para aportar tais tipos de coisas. Nós somos criados para andar em descanso, e o nosso descanso está em Jesus Cristo. Ele continua a transformar da água para o vinho a vida do mais vil pecador. Esse foi o primeiro, mais significativo milagre de Jesus, porque ele queria mostrar para que ele veio. Ele veio para curar,
Ele veio para libertar genuinamente. Ele veio para dar paz, vida abundante, alegria. Tudo isso faz parte. Você é sozo, salvo completamente. Você é curado, abençoado, liberto, livre, salvo em Jesus Cristo. Tudo isso faz parte do pacote da salvação em Cristo Jesus. Mas o maior de todos os milagres, escute aqui, o maior de todos os milagres, não tem cura que chegue a isso, o maior de todos os milagres ainda é, e é o que Deus ainda quer, e é o que Jesus ainda quer, está pronto, é que um homem e uma mulher decida entregar sua vida para Ele e mudar radicalmente, estruturalmente, da água para o vinho. Uma vida sem cor, sem cheiro, sem sabor, para uma vida de grande alegria, celebração em Cristo Jesus. Receba Jesus. Receba Jesus. Receba a paz que há em Cristo Jesus. A ansiedade cai agora diante do poderoso nome de Jesus. A preocupação excessiva cai agora mesmo diante do poderoso nome de Jesus. Pai, obrigado por uma igreja que reunida aqui diante da Tua palavra já entendeu que em Cristo Jesus nós temos pleno e completo descanso. Eu oro por cada pessoa, meu Pai, que não apenas aqui, mas mais à frente, através de um podcast, através do canal de YouTube, seja em que tempo for, nos ouve. Eu oro por essa pessoa que ouviu essa mensagem, meu Pai. Eu oro por cada pessoa preciosa para Ti. E eu oro para que ela receba agora paz abundante, alegria, salvação eterna em Cristo Jesus. Salvação plena, eterna em Cristo Jesus. Descanso. Descanso para a sua alma. Receba descanso. Receba cuidado em nome de Jesus. Cuidado. Receba favor. Receba favor em nome de Jesus. Receba com isso cura. Receba a genuína libertação que provém da verdade da palavra. Receba cura, genuína libertação. Receba paz. Receba descanso, revelação e convicção de que nele você está guardado e seguro. Não apenas para 90 anos, ou 100 anos, ou 120 anos, mas por toda a eternidade guardado. Obrigado, Jesus. Você pode dizer comigo, obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor transformou a minha vida da água para o vinho. E hoje eu posso dizer que tenho uma vida de celebração em Ti. Apesar das dificuldades, das lutas e problemas que se levantam, eu sei, o Senhor está comigo todos os dias. Você pode dizer isso? O Senhor está comigo todos os dias. Obrigado, Jesus. Olá. Se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.